O deserto se estendia infinitamente sob um céu alaranjado e tingido, com o vento trazendo sussurro de poeira e fantasmas. A terra era áspera, implacável. Cada grão de areia um lembrete de que a misericórdia era uma fraqueza ali. Os poucos que restaram a chamavam de terra infestada por Deus, mas Elias Carter sabia melhor. Deus havia deixado este lugar há muito tempo. Ele cavalgava lentamente, o couro da cela rangendo sob o peso dos anos e do silêncio. Um chapéu desbotado protegia os olhos que tinham visto demais, sentido de menos. Em suas mãos calejadas, as rédeas eram firmes. Firmes demais. Nenhum tremor de excitação, nenhum propósito além da sobrevivência. Cada pôr do sol era mais um dia em que ele sobrevivia ao silêncio. Cada amanhecer era mais um castigo por pecados que ele nunca confessara. A casa da fazenda surgiu à vista, uma forma torta no vasto vazio. As tábuas de madeira rangiam com o vento. Elias desmontou e conduziu seu cavalo até o coxo, o bufo do animal sendo o único som vivo em quilômetros. Lá dentro, o pequeno cômodo cheirava a terra, tabaco e solidão. Na parede estava pendurada uma fotografia. Uma mulher com olhos suaves e um sorriso que parecia emprestado da luz do sol. Seu nome havia sido Margarida, e o deserto levará como levava tudo o que é delicado. Seca, febre ou destino, ele nunca se perguntou qual. Ele a enterrou sob a algaroba nos fundos e não pronunciou seu nome em voz alta por 7 anos. Sentou-se à mesa, a mesma que construíram juntos quando o amor ainda era algo em que ele acreditava. Seus dedos percorreram as marcas nos veios da madeira. Serviu-se de uma dose de uísque e ficou olhando fixamente até o horizonte do lado de fora da janela começar a desaparecer. Aqui, as regras eram simples. Cuidar da sua terra, pagar suas dívidas e nunca ajudar os apaches. A lei da terra, como a chamavam. Os soldados a haviam escrito, os habitantes da cidade a pregaram e Elias a viverá. Ele vira o que acontecia com aqueles que não a seguiam. Seu pai tentará demonstrar misericórdia uma vez, como uma criança faminta pega roubando grãos. Eles o enforcaram antes do nascer do sol. Elias tinha 12 anos. Agora, 30 anos depois, essa lembrança havia se calcificado em algo que ele chamava de disciplina. Ele falava pouco, não confiava em ninguém e trabalhava desde o amanhecer até que seu corpo se recusasse a trabalhar. A única companhia que tinha eram as tábuas rangendo e o zumbido suave do vento do deserto. À medida que o crepúsculo se aprofundava, Elias saiu para a varanda. O mundo ficou dourado, depois violeta, depois preto. Coiotes começaram seu coro ao longe, e as primeiras estrelas piscaram e despertaram. Ele respirou fundo, sentindo a noite se aproximar, carregada de segredos. Em algum lugar distante, um cavalo relinchou, seguido pelo eco fraco de vozes masculinas, ríspidas, autoritárias, raivosas. Elias virou a cabeça, escutando. Um grupo de busca, talvez. O exército ainda caçava bandos apaches pelos vales. Mais uma noite de violência, mais uma rodada de fogo e medo. Ele cuspiu a poeira da boca e murmurou. Não é da minha conta. Mas, ao se virar para a porta, um som o surpreendeu. Fraco, distante, mas inconfundível. Um grito, não de um animal. Humano, alto, trêmulo, desesperado. Ele congelou. O vento carregou novamente a voz de uma menina, em algum lugar próximo ao limite de sua propriedade. Seu peito apertou. Ele esperou que a dor passasse, que a noite engolisse como fazia com todo o resto. Mas ela voltou, quebrada e suplicante. Ele sussurrou para si mesmo. Não se envolva, Elias. Fique fora disso. E, no entanto, sua mão encontrou a lanterna perto da porta. Ele riscou um fósforo e a luz tremeluziu contra a madeira desgastada. O velho cavalo se mexeu nervosamente quando Elias desceu da varanda, as botas afundando na areia. O vento estava mais frio agora. O ar carregava algo cortante, fumaça e medo. Disse a si mesmo que estava apenas verificando, só para ter certeza de que não era um dos seus rebanhos ou algum viajante perdido que tivesse sumido antes do amanhecer. Mas, no fundo, ele sabia a verdade. Algo naquele grito quebrou o silêncio sobre o qual ele construiu toda a sua vida. E enquanto caminhava em direção ao horizonte escuro, com a lanterna balançando baixo, ele sentiu, contra sua vontade, que esta noite não terminaria como todas as outras. O deserto, pela primeira vez, não estava quieto.
Estava esperando. O vento havia parado. Apenas o chiado baixo da chama da lanterna e o rangido das botas de Elias marcavam o silêncio enquanto ele atravessava o campo aberto. O grito vinha de perto da antiga cerca, um lugar onde a grama ficava quebradiça e o solo, vermelho como ferrugem. Sua respiração era pesada no ar frio da noite, e cada sombra parecia se mover sob o brilho da lanterna. Então ele viu algo pequeno caído contra um poste de cerca. Por um momento, pensou que fosse apenas mais um espantalho, mas, ao se aproximar, a forma tomou forma. Um garota, amarrado por uma corda grossa, com os braços cruelmente puxados para trás. Seu rosto estava coberto de sujeira e sangue, e seus lábios tremiam com a pouca força que lhe restava. Seus olhos se abriram quando as botas dele pararam ao seu lado. Eram escuras, selvagens e brilhavam de dor. Ela se encolheu quando a luz tocou seu rosto, como se esperasse outro golpe. Por favor, sua voz era seca como areia. Desamarre-me. Elias congelou. As palavras o atingiram como uma bala. O sotaque era inconfundível. Apache. Sua garganta se apertou, o coração batendo forte contra as costelas como um tambor. Ele olhou ao redor rapidamente. Nenhum cavaleiro, nenhuma tocha, nenhum som. Mas ele sabia que não. Onde havia um Apache, os soldados não estavam muito atrás. Ele se ajoelhou, perto o suficiente para sentir o cheiro da fumaça nos cabelos dela. Quem fez isso com você? Perguntou baixinho. Ela tentou falar, mas tossiu, o corpo tremendo. Eles vieram ao nosso acampamento, eles o queimaram. Eu corri. Eles me pegaram. Disseram que eu deveria ser um exemplo. Elias sentiu um nó no estômago. A lei era clara. Ajudá-lo marcaria como traidor. O exército não fazia perguntas. Enforcavam-se primeiro, rezavam depois. Ele olhou fixamente para a corda, cortando os pulsos dela. Os nós estavam encharcados de sangue. Sua mão pairava sobre eles, tremendo ligeiramente. Onde está sua família? Ele perguntou. Seus lábios se apertaram e lágrimas escorreram pela sujeira em suas bochechas. Foi embora. A palavra permaneceu no ar, aguda e definitiva. Ele se virou, a luz da lanterna tremeluzindo por cima da cerca. Todos os seus instintos gritavam para ele voltar, fingir que não a tinha visto. Aquela não era sua luta. Ele passará a vida se mantendo longe das guerras dos outros. Foi assim que ele sobreviveu. Ele pensou novamente no pai. Como o arrastaram pela cidade, a multidão aplaudindo enquanto a corda se esticava. Tudo por causa de um único ato de misericórdia. Elias havia jurado nunca mais repetir aquele erro. Nunca mais sentir aquela impotência. Ele deu um passo para trás. Depois outro. A voz da garota o seguiu, suave, quebrando-se ao vento. Por favor. Ele parou. Algo dentro dele se contorceu. Talvez fosse o som da voz dela, tão suave e humana naquele vasto vazio. Talvez fosse lembrança de Margarete, tossindo de febre enquanto ele estava sentado, impotente, ao lado da cama dela. Ou talvez fosse a pura verdade. Ele não suportava mais ser o tipo de homem que desviava o olhar. Ele se ajoelhou novamente e sacou a faca da bainha. A lâmina refletiu a luz da lanterna quando ele a deslizou por baixo da corda. A garota ficou tensa, prendendo a respiração. Calma, ele murmurou. Eu não vou te machucar. Com um movimento preciso, a corda arrebentou. Seu corpo tombou para frente, fraco de exaustão. Elias a segurou antes que ela atingisse o chão. Sua pele ardia em febre sob suas mãos ásperas. Você vai fazer com que nós dois sejamos mortos, ele murmurou baixinho. Suas pálpebras tremeram e, pela primeira vez, ela olhou para ele, não com medo, mas com algo mais. Gratidão. Ele engoliu em seco e olhou para o horizonte. Ainda quieto, quieto demais. Ele a ergueu nos braços, surpreso ao ver o quão leve ela era, como um punhado de ar e osso. Espere, ele disse. A cabeça dela descansou no ombro dele enquanto ele voltava para a casa da fazenda. A lanterna balançava com seus passos, projetando sombras longas e trêmulas pelo campo. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, carregado pela lei que ele estava prestes a quebrar e pela vida que ele estava prestes a mudar. Atrás dele, o deserto permanecia em silêncio, mas Elias quase podia ouvi-lo sussurrando, como se a própria terra soubesse o que ele havia feito.
Quando chegou ao celeiro, as estrelas já haviam desaparecido atrás de um banco de nuvens. Ele chutou a porta com a bota e a deitou delicadamente no feno. Por um momento, ele ficou ali parado, respirando com dificuldade, observando o brilho da luz brilhar no rosto machucado dela. Então, como se estivesse selando seu próprio destino, ele apagou a lanterna. A escuridão engoliu os dois. Nessa escuridão, uma regra mais antiga que o próprio deserto foi quebrada. A tempestade chegou antes do amanhecer, rolando sobre o deserto em nuvens baixas e furiosas que lançavam chuva e vento contra a terra rachada. Elias estava sentado ao lado da porta do celeiro, com a lanterna apagada e o rifle sobre os joelhos. Lá dentro, a garota dormia inquieta sob um cobertor de lã que ele não usava desde a morte de Margarete. A cada poucos minutos, ela se mexia, sussurrando palavras que ele não entendia, palavras apaches que soavam como orações ou fantasmas. Ele tentou se convencer de que a levaria à cidade pela manhã, deixaria o médico cuidar dela e então alegaria ter acabado de encontrar o corpo dela. Mas o plano ruiu no momento em que a viu respirando com firmeza, as mãos tremendo de vida. Cadáveres não assombram a consciência. Cadáveres vivos, sim. A chuva diminuiu, e uma luz cinza clara infiltrou-se nas frestas do celeiro. Elias se virou, os olhos se adaptando. Ela estava acordada, apoiada fracamente em um fardo de feno, observando-o. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Apenas o pingar da chuva das vigas preenchia o silêncio. Você devia ter me deixado, disse ela finalmente. Sua voz estava rouca, mas mais firme do que antes. Elias passou o polegar pela ponta do rifle. Ainda posso. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Não, você não vai. Ele encontrou o olhar dela e, por um instante, quase acreditou que ela conseguia ver através dele. Cada medo, cada promessa que ele havia quebrado apenas por cortar aquela corda. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Não. Ele assentiu uma vez. Você precisa de comida. Ele se levantou, foi até a mesinha no canto e rasgou um pedaço de pão, um pedaço de carne seca. Quando ele lhe entregou, ela hesitou antes de pegá-lo, observando como se esperasse uma pegadinha. Então a fome venceu. Ela comeu em pequenas e cuidadosas mordidas, como se cada uma pudesse desaparecer se ela não a protegesse. Depois de um tempo, ela disse suavemente, Você está com medo. Elias não respondeu. Você acha que eles virão aqui? Ela continuou. Os soldados, ou seus vizinhos. Você acha que eles vão te matar por me ajudar? Eu acho que não, murmurou ele. Eu sei. Ela inclinou a cabeça. Então por que você fez isso? Ele não tinha resposta, nenhuma que pudesse dizer em voz alta. Poderia ter contado ela sobre o silêncio, a maneira como pressionava a noite, como se tivesse uma mão em volta de sua garganta, ou como a voz dela soava como algo se rompendo dentro dele. Mas ele apenas disse, não pareceu certo te deixar lá. Niall estudou por um momento, com os olhos indecifráveis. Certo, repetiu ela, como se estivesse testando a palavra. Sua espécie tem muitas palavras para descrever o que teme. Antes que pudesse responder, o estrondo distante de cascos cortou a manhã. Elias congelou. Atravessou o celeiro em 3 passadas e espiou por uma abertura estreita entre as tábuas. Lá fora, no cume, 3 cavaleiros se moviam lenta e cuidadosamente, examinando a terra. Soldados, casacos azuis, rifles presos às celas. Droga, ele sussurrou ponto V. Ele se virou para Naya. Você precisa se esconder. Agora. Seu corpo ficou tenso, os olhos arregalados. Eles me seguiram? Não importa quem eles seguiram. Ande você. Ele puxou uma tábua solta do assoalho onde guardava ferramentas velhas e fardos de feno. Entre. Não faça barulho. Ela hesitou, agarrando o cobertor em volta dos ombros. Eles vão te matar se me encontrarem. Elias deu um sorriso sômbrio. Não seria a primeira vez que eu irritaria alguém. Ela deslizou para o espaço escuro sob o piso. Ele abaixou a tábua, espalhou palha sobre ela e se endireitou no momento em que a batida soou, forte, aguda, oficial. Elias respirou fundo para se acalmar, jogou o rifle na mesa e abriu a porta. Bom dia, Carter, disse o homem à frente. O assistente do xerife, magro e bronzeado. Atrás dele,
2 soldados estavam montados em seus cavalos, com os olhos percorrendo o pátio. Bom dia, disse Elias categoricamente. Você viu algum movimento? Os batedores dizem que uma garota Apache escapou da reserva para o leste. Ouvimos relatos de sangue na trilha antiga. Pode ser que ela tenha passado por aqui. Elias balançou a cabeça. Não vi ninguém. Só eu e a poeira. O olhar do delegado passou por ele, em direção à porta entreaberta do celeiro. Se importa se dermos uma olhada. A mão de Elias coçou em direção ao rifle, mas não se moveu. Não tem muito para ver, mas fique à vontade. Eles entraram, com as botas rangendo na palha. O cheiro de fumaça, chuva e cavalos encheu o ar. Um dos soldados chutou uma pilha de ferramentas. Outro cutucou o feno com a coronha do rifle. O delegado parou perto da mesa e pegou um pedaço de corda do chão, o mesmo tipo que Elias havia cortado na noite anterior. Isso é seu? Ele perguntou. Elias deu de ombros. Pode ser. Corda é corda. O delegado observou por um longo e lento momento. O silêncio se estendeu. Então, finalmente, ele soltou a corda. Se vir alguma coisa, vá até a cidade. O xerife vai querer conversar. Elias assentiu. Eu farei isso. Eles partiram, o som dos cascos desaparecendo na manhã tempestuosa. Elias esperou até que o horizonte os engolisse antes de se ajoelhar ao lado da tábua escondida. Ele a ergueu com cuidado. Naia olhou para ele, com os olhos arregalados e trêmulos. Eles se foram, ele disse calmamente. Ela saiu, tirando palha do cabelo. Seus lábios se moveram, formando palavras suaves demais para serem ouvidas. Então, em uma voz pouco mais alta que um sussurro, ela disse, você arriscou sua vida de novo. Elias a encarou, a chuva pingando da aba do chapéu. Acho que estou criando um hábito. Ela olhou para ele por um longo tempo, e algo não dito passou entre eles, algo frágil, impossível e vivo. Lá fora, a tempestade começava a desandar. O ar cheirava a terra molhada e começos. E no fundo, Elias sabia que não havia como voltar atrás. O sol retornou no meio da manhã, forte e branco contra o céu limpo e lavado. O celeiro fumegava com o calor, a palha úmida sibilando ao secar. Elias estava do lado de fora, com o chapéu abaixado, os olhos fixos na planície aberta. Os soldados haviam sumido, mas seus rastros cavavam cicatrizes profundas na lama, levando-os para o norte, em direção à cidade. Ele não acreditava que eles não voltariam. Nunca confiou em ninguém que usasse distintivo ou uniforme. Dentro do celeiro, Naia estava sentada à porta, com o rosto parcialmente na sombra. Parecia mais forte agora, com a cor voltando às suas bochechas. O cobertor ainda estava em volta dos seus ombros, embora ela não parecesse mais precisar dele. Ela observou Elias sem dizer uma palavra, traçando algo invisível no chão de terra com o dedo. Você está pensando muito alto, ele murmurou. Ela inclinou a cabeça. Você não gosta de silêncio. O silêncio me mantém vivo. Os olhos dela se suavizaram. E sozinha. Elias não disse nada. Concentrava-se nas correias do arreio, ajustando o couro gasto, embora não houvesse nada de errado com elas. A verdade das palavras dela pesava entre eles. Um momento depois, ela se levantou. Estava descalça, com a bainha do vestido rasgada, devido à sua captura. Quando ela saiu para a luz do sol, Elias virou a cabeça instintivamente, como se até mesmo a visão dela ali, viva, solta, fosse algo perigoso. Por que eles nos caçam? Ela perguntou baixinho. Elias suspirou. Porque eles podem. Ela franziu a testa. Porque eles têm medo de nós. Ele olhou para ela então. Talvez, ou talvez eles simplesmente não queiram ver o que fizeram. O vento soprava. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Então, ao longe, ouviu-se novamente o eco fraco de cascos. Elias se enrijeceu, escutando. Eles estão voltando, disse ele. Entrem lá dentro. Ele correu até a porta do celeiro e a empurrou quase fechando-a, deixando uma fresta estreita para ver através. Poeira subia da trilha ao longe. 3 cavaleiros novamente, mas não os mesmos. O líder usava um chapéu de aba larga, com o distintivo prateado brilhando. Elias xingou baixinho. Xerife. Ele pegou o rifle,
Verificou a câmara e encostou na parede. Não queria briga. Não ali. Ainda não. Os cavalos pararam na beira do quintal. O xerife desceu, as botas pesadas afundando na lama. Carter! Gritou. Você está aí. Elias saiu lentamente, enxugando o suor da testa. Estou aqui. O xerife era um homem grande, mais velho, mas ainda exportava como se fosse dono da poeira sobre a qual pisava. Ele olhou para Elias com a desconfiança cansada de um homem que já havia decidido pela culpa. Você ouviu a notícia? Ele perguntou. Não posso dizer que sim. Eles pegaram mais 2 apaches perto do rio ontem à noite. Um deles disse que uma garota fugiu para o oeste. Encontraram rastros dela perto da sua cerca. Elias o encarou, sem pestanejar. Rastros não significam muita coisa depois de uma tempestade. O xerife olhou para ele e depois para o celeiro. Se importa se dermos uma olhada? Elias deu de ombros. Já fiz isso ontem. O homem sorriu, mas não havia calor algum nele. Ontem não fui eu. Sem esperar por uma resposta, ele caminhou em direção ao celeiro. Elias o seguiu, com o pulso acelerado. Lá dentro, o ar estava carregado com o cheiro de feno e suor. Naia estava escondida novamente, desta vez atrás do saco de ração perto do estábulo mais distante. Elias rezou para que os cavalos não se assustassem. O xerife se moveu lentamente, com os olhos varrendo as sombras. Ele pegou um pano rasgado do chão, um que Elias não havia notado antes. Sangue manchava a ponta. Parece novo, disse o xerife. A mente de Elias acelerou. Prendi a mão num prego esta manhã. Ele ergueu a palma, mostrando um arranhão superficial que fizera antes, consertando o coxo. O xerife o examinou e deixou o pano cair. Você fica sempre tão calmo quando o exército está farejando suas terras. Eu cuido da minha vida. Sempre cuidei. O xerife se aproximou, baixando a voz. Seu pai disse a mesma coisa uma vez, e também não o salvou. Algo estalou dentro de Elias. Terminou aqui. Por um longo momento, o xerife não disse nada. Então, assentiu lentamente, estreitando os olhos. Por enquanto. Mas se eu descobrir que você está mentindo, Carter, não haverá corda longa o suficiente para te salvar. Ele se virou, saiu para a luz do sol e montou em seu cavalo. Os cavaleiros o seguiram, deixando para trás um rastro de poeira que brilhava como fumaça. Elias ficou ali, com o coração batendo forte, até que suas silhuetas desapareceram sobre o cume. Só então ele se permitiu respirar. De trás do saco de ração, veio um farfalhar suave. Naia saiu, pálida. Ele sabe, sussurrou. Talvez, disse Elias, mas não o suficiente. Ela o encarou por um momento, depois estendeu a mão para segurar seu braço. Você não pode ficar aqui. Eles virão de novo. Ele olhou para a mão dela em sua manga, pequena, trêmula, mas firme. Pela primeira vez em anos, alguém o tocava sem suspeita ou piedade. Ele suspirou. Você tem razão. Partimos hoje à noite. Seus olhos se arregalaram. Para onde iremos? Elias olhou para o horizonte, onde o deserto queimava dourado sob o sol da tarde. Em algum lugar onde a lei não alcança. Em algum lugar onde se esqueceram de escrever as regras. Naia assentiu, silenciosa, mas resoluta. À medida que o dia se transformava em crepúsculo, Elias arrumou seu alforje, encheu um cantil e carregou 2 rifles. Naia ajudou sem que ninguém pedisse, com movimentos seguros e silenciosos. Quando a noite chegou, as estrelas retornaram, frias, incontáveis, indiferentes. Elias parou à porta do celeiro uma última vez, contemplando a terra onde viverá a vida toda. Cada lembrança, cada cicatriz, ligada a essa poeira. Mas agora havia algo mais, algo que parecia perigosamente próximo da esperança. Ele se virou para Naia. Você está pronta? Ela o encarou. Eu estava pronta no momento em que você cortou a corda. Elias assentiu uma vez. Então, eles entraram na escuridão juntos, a porta do celeiro rangendo atrás deles como o último suspiro de uma vida antiga. A estrada deserta serpenteava como uma cicatriz desbotada, sob um céu repleto de estrelas acobreadas. Os cavalos se moviam lentamente, os cascos abafados na areia. Elias cavalgava à frente,
com a lanterna balançando no chifre da sela, a luz roçando as rochas e arbustos como um sussurro. Atrás dele, Naya estava sentada, enrolada em seu velho casaco, com o cabelo desfeito, os olhos seguindo o brilho distante da lua. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. A noite era grande demais, pesada demais com coisas que nenhum dos dois sabia dizer. A cada poucos quilômetros, Elias olhava para trás para se certificar de que ela ainda estava lá, ainda de pé. Ela sempre estava. Quando a lua atingiu seu ponto mais alto, eles pararam perto do leito seco de um rio. Elias juntou a pouca madeira que conseguiu encontrar e acendeu um fósforo. A chama se acendeu lentamente e então se transformou em um fogo silencioso. Naya se agachou perto dele, estendendo as mãos em direção ao calor. Elias sentou-se à sua frente, observando a luz do fogo cintilar em seus olhos. Ela tinha o tipo de rosto que mudava sob a luz, forte em um momento, suave no outro. Ele se perguntou que tipo de vida ela teria tido antes dos soldados, antes das cordas e da fumaça. Depois de um tempo, ela falou: "Você já sonhou, Elias?" Ele atiçou o fogo com um graveto. "Não mais." "Por quê?" Ele olhou para o céu. "Sonhos são para quem ainda tem algo a desejar." Ela inclinou a cabeça, pensativa. "E você não?" Ele não respondeu de imediato. O silêncio entre eles era repleto de fantasmas não ditos. "Por fim," disse, "costumava. Tive uma esposa, Margarete. Ela me fez pensar que o mundo não era tão ruim assim. Aí veio a febre. Levou-a antes mesmo que eu pudesse encontrar um médico. Desde então, acho que estou vivo, mas não estou vivendo." O olhar de Naya se suavizou. "E mesmo assim você me salvou." Elias deu um sorriso fraco. Talvez eu estivesse tentando ver se ainda conseguia. O fogo crepitava, lançando faíscas na escuridão. Por um longo momento, eles apenas ouviram o vento, o movimento dos cavalos, o ritmo lento da noite no deserto. Naya quebrou o silêncio. "Na língua do meu povo, há uma palavra quinta." Ele ergueu uma sobrancelha. "O que significa?" "Alguém que caminha entre dois mundos," disse ela. "Não é um apache, não é branco, apenas perdido no espaço entre eles." Elias olhou para as chamas. "Parece familiar." Ela deu um leve sorriso. "Talvez seja isso que nós dois somos." Eles comiam em silêncio, feijão seco, pão duro, nada mais. Mas algo naquele ambiente pequeno, naquela companhia silenciosa, fazia com que parecesse quase paz. Mais tarde, quando o fogo estava se apagando e as estrelas pareciam próximas o suficiente para se tocarem, Naya falou novamente: "A lei de que você fala, essa lei da terra. Quem a fez?" "Homens armados", disse Elias. "Homens que precisavam de um motivo para se sentirem bem em matar." "E você seguiu?" "Sim, a vida toda." Sua voz era quase um sussurro. "Até mim." Ele encontrou o olhar dela através do fogo que se apagava. "Até você." Por um tempo, o único som era o do vento soprando pelos cânions. Antes do amanhecer, Elias acordou com o eco distante de tiros. Apenas alguns tiros, fracos, mas inconfundíveis. Ele se levantou rapidamente, com a mão no rifle. Naya já estava acordada, os olhos arregalados, o rosto pálido sob a luz cinzenta. "Eles encontraram alguém," ela disse. "Pode não ser nada," mentiu Elias. Mas, no fundo, ele sabia. Os soldados ainda estavam caçando. Talvez tivessem capturado outro fazendeiro, um que não tivera tanta sorte. Talvez a polícia estivesse se aproximando mais rápido do que ele esperava. Eles se aprontaram rapidamente, deixando as cinzas da fogueira para trás. O sol estava nascendo, sangrando vermelho no horizonte. Enquanto cavalgavam, Naya olhou para trás, para a fumaça que subia suavemente das colinas distantes. "Você já pensou que existe um lugar onde as pessoas não matam por terra ou pele?" Elias deu uma risada baixa. "Se houver, com certeza nunca encontrei. Talvez a gente encontre juntos." Ele olhou para ela por cima do ombro. Ela sorria, um sorriso verdadeiro dessa vez, frágil, mas brilhante como a manhã. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu imaginar como seria ter esperança. Ao meio-dia, encontraram um pequeno riacho, com água rala, porém límpida.
Naia se ajoelhou ao lado dele, colocando as mãos em concha para beber. Elias observou seu reflexo ondular na correnteza. Por um instante, o mundo pareceu parado, mas a paz no deserto nunca durou muito. O som de cavaleiros distantes ecoava pelo cânion, cascos batendo nas pedras. Elias praguejou baixinho. Continuamos andando. Naia ergueu os olhos, agora afiados, sem qualquer traço de suavidade. Eles nunca vão parar, não é? Não até que eles tenham um corpo para mostrar. Seu ou meu? Elias apertou a correia da sela. Ambos. Eles cavalgaram em silêncio, o sol brilhando forte e a poeira rodopiando em seu rastro. Cada quilômetro se estendia mais que o anterior, mas nenhum dos dois pensava em voltar atrás. Naquela noite, quando finalmente montaram o acampamento à sombra de um penhasco vermelho, Elias a encontrou sentada na beira da fogueira, com os dedos traçando linhas na areia novamente. — O que é isso que você está desenhando? Ele perguntou. Ela olhou para ele. — Casa, disse ela simplesmente. Ele olhou fixamente para as marcas, pequenos círculos, montanhas, um rio serpenteando. — É lindo, ele murmurou. Ela sorriu tristemente. Foi. O fogo ardia fracamente e as estrelas retornaram, frias, infinitas, observando. Elias permaneceu acordado por muito tempo depois que ela adormeceu, ouvindo a respiração do deserto ao redor. Ele não rezava mais. Fazia anos que não rezava. Mas naquela noite viu-se sussurrando na escuridão. Não para Deus, nem para ninguém em particular. Apenas uma promessa. Ele a tiraria viva. Mesmo que isso significasse nunca mais ver outro nascer do sol. O dia seguinte foi mais quente do que qualquer outro. O deserto brilhava como vidro derretido, o ar denso e cintilante de calor. Ao meio-dia, Elias e Naia haviam atravessado para as terras áridas, um lugar que a maioria das pessoas evitava. O solo ali estava seco como osso, cortado por cristas e cânions afiados que se serpenteavam por quilômetros. Era uma terra de silêncio e poeira, perfeita para se esconder ou morrer. Cavalgaram sem falar. A camisa de Elias estava encharcada, o chapéu coberto de sal de suor. Naia mantinha a cabeça baixa, o cabelo emaranhado e desgrenhado, o rosto coberto de poeira. Cada som, um pássaro, o estalar de uma pedra, os deixava tensos. No final da tarde, Elias diminuiu a velocidade do cavalo e observou o horizonte. Vamos parar lá, disse ele, apontando para um cânion raso pontilhado de arbustos. Há água se cavarmos para encontrá-la. Naia assentiu fracamente, descendo do cavalo. Suas pernas quase cederam, mas ela se segurou na sela. Elias desmontou e começou a juntar arbustos secos. Vamos descansar até o pôr do sol e depois partir. Viajar à noite vai nos manter fora de vista. Ela sentou-se ao lado de uma pedra, observando-o. Você fala como um soldado. Ele resmungou. Não era um. Só aprendi como eles pensam. Quando o fogo foi aceso, pequeno e cuidadoso, ele limpou o rifle e verificou a câmara. Naia observou o movimento das mãos dele. Você espera que eles nos encontrem. Ele ergueu os olhos, sem expressão. Eu sempre espero o pior. Isso me mantém respirando. O vento aumentou, levando areia pelo chão em ondas finas e sibilantes. Eles compartilharam uma refeição tranquila, apenas carne seca e feijão. E quando a luz se apagou, o deserto ficou azul sob a lua crescente. Elias chutou a areia para cima do fogo. Hora de ir. Cavalgaram novamente, tendo a lua como única guia. O ar havia esfriado, mas o silêncio oprimia ainda mais. Cada batida de casco ecoava nas paredes do cânion. Naia cavalgava logo atrás, com os olhos esquadrinhando as sombras. Então, ao longe, um lampejo de luz, tochas, movendo-se rapidamente. Elias praguejou baixinho. Eles estão perto. Quantos? Ela sussurrou. Ele contou os brilhos. 4, talvez 5 cavaleiros. Se eles tiverem cães, estamos acabados. Eles se desviaram da trilha, entrando em uma ravina estreita onde as paredes se erguiam altas e íngremes. Os cavalos se debatiam, com as pedras batendo sob seus cascos. Atrás deles, os gritos começaram, fracos, mas cada vez mais claros. Vá! Elias latiu.
Eles incitaram os cavalos a acelerar, a ravina serpenteando como uma serpente. Os ecos da perseguição se seguiram, tochas saltando na escuridão. Um rifle disparou. A bala ecoou nas rochas perto do ombro de Elias. Ele se abaixou. Mantenha a cabeça baixa. O cânion se abriu de repente, lançando-o sobre uma ampla faixa de areia. O luar tornou tudo prateado. Elias olhou para trás. 3 cavaleiros haviam se afastado, encurtando a distância. Ele se virou na sela, mirou e atirou. Uma tocha caiu. Um homem gritou enquanto seu cavalo empinava. Os outros continuaram avançando. O cavalo de Naia tropeçou em uma pedra solta, quase a derrubando. Elias deu a volta, agarrou as rédeas e a ergueu. Seguro e firme. Eles avançaram com força até que as paredes do cânion se estreitaram novamente. Elias avistou uma fenda na rocha, uma caverna rasa, meio escondida pelos arbustos. Ele puxou seu cavalo para dentro primeiro, depois puxou de Naia atrás de si. Os 2 animais tremiam, bufando com força. Ele fez um gesto pedindo silêncio. O som da perseguição ecoou pela entrada e depois desapareceu lentamente na distância. Somente quando o último eco se dissipou, Elias se permitiu respirar. As mãos de Naia tremiam. Eles vão voltar. Talvez, disse ele, espiando. Mas não está à noite. Ela caiu no chão, exausta. O luar incidia sobre seu rosto, pálido e frágil. Elias estava sentado à sua frente, com o rifle apoiado nos joelhos. Depois de um longo silêncio, ela disse: Você poderia me deixar. Teria uma chance melhor sozinho. Ele a encarou, com os olhos firmes. Também não gosto muito das minhas chances sem você. Ela franziu a testa. Por quê? Ele hesitou e então disse: Porque você me lembra como é ainda se importar. Sua expressão se suavizou e, pela primeira vez desde o início da perseguição, seus ombros relaxaram. Ela se recostou na rocha, sussurrando algo em Apache. O que isso significa? Ele perguntou. Uma prece, disse ela baixinho, para aqueles que continuam caminhando quando o mundo quer que eles partam. Elias deu uma risadinha seca. Então é melhor você fazer uma longa. Eles ficaram em silêncio, o deserto respirando ao redor. Os cavalos se remexeram, inquietos. Acima, as estrelas brilhavam frias e brilhantes, indiferentes a tudo o que acontecia lá embaixo. Perto do amanhecer, Elias ouviu algo, um ritmo distante sob o vento. Cascos. Ele se levantou lentamente, rastejou até a entrada da caverna e olhou para fora. Desta vez, as tochas se apagaram. Os cavaleiros se moviam nas sombras, silenciosos como a morte. O xerife cavalgava na frente. O peito de Elias apertou. Eles nos encontraram. Ele se virou para Naia. Vamos agora. Para o sul, através do cânion. É estreito. Eles não podem nos seguir de uma vez. Naia já estava de pé. Você está sangrando, disse ela, apontando para um corte no braço dele, onde a bala atingira antes. Depois, murmurou ele. Monte. Eles saíram da caverna, mantendo-se abaixados. A primeira luz da manhã surgiu no horizonte, pintando as rochas de vermelho. A voz do xerife ecoou fracamente pela planície. Elias Carter, entregue-a agora, e talvez a gente deixe você sair ileso. Elias não olhou para trás. Isso é mentira, disse ele baixinho. Eles incitaram os cavalos a entrarem no cânion, a poeira subindo atrás deles. O xerife gritou novamente, agora mais perto. Tiros ecoavam pela madrugada. A perseguição recomeçou. O cavalo de Elias tropeçou, e ele sentiu a ferroada de uma bala roçar seu ombro. A dor o consumiu, mas ele cerrou os dentes e continuou cavalgando. Ao lado dele, Naia se virou e disparou uma vez com seu revólver reserva. Um dos cavaleiros caiu. Elias conseguiu dar um sorriso sômbrio. Você já atirou antes. Uma vez, ela disse, quando precisei. Boa resposta. O cânion serpenteava à frente, uma trilha bifurcada. Elias apontou para a esquerda. Por aqui. Eles desviaram bruscamente, com os cascos batendo na pedra. O som da perseguição ficou mais fraco atrás deles. Quando finalmente se libertaram em terra firme novamente, o sol já havia nascido. O braço de Elias ardia devido ao ferimento e o sangue escorria pela manga. Naia estendeu a mão,
tentando ampará-lo. Você está ferido. Eu sobreviverei, ele disse, embora sua voz vacilasse. Eles cavalgaram até que o deserto se tornou indistinto diante dele. O horizonte tremulou, a luz forte demais. A voz de Naia soou distante. Elias. Ele tentou responder, mas sua visão escureceu. A última coisa que ele viu antes de cair para frente na cela foi ela tentando alcançá-lo. Com os olhos arregalados de medo, o deserto infinito se estendendo atrás dela como um mar de ouro e sangue. O sol da manhã queimou o mundo em ouro e fogo. Elias acordou com a luz ardente nos olhos, e a dor do sangue seco na manga. Tentou se mexer, mas seu corpo parecia pesado, meio enterrado na areia. Sua cabeça latejava, sua boca seca como cascalho. Por um longo momento, ele não soube onde estava. Então ouviu a voz dela. Elias, disse Naia suavemente, não se mexa. Ele virou a cabeça. Ela estava sentada ao lado dele, com os cabelos emaranhados de poeira e uma tira de pano amarrada firmemente em volta do ombro dele. Suas mãos estavam vermelhas do sangue dele. Os cavalos estavam amarrados ali perto, inquietos, mas vivos. Você desmaiou, disse ela, com a voz trêmula de exaustão. Achei que você tivesse sumido. Elias tentou se sentar, fazendo uma careta enquanto a dor o atravessava. É preciso mais do que isso para me matar. Ela deu uma risada fraca e trêmula. Você é teimoso. Ele olhou ao redor. Estavam escondidos na curva de uma parede de cânion, sombreados por uma saliência de pedra. O mundo lá fora brilhava com o calor. Quanto tempo fiquei inconsciente? Desde o nascer do sol. Os cavaleiros passaram alguns quilômetros a leste. Acho que perderam a trilha. Elias suspirou, recostando-se na rocha. Ótimo. Por um longo tempo, eles ficaram em silêncio. O único som era o do vento seco suspirando através do cânion. Naia olhava para o deserto aberto, com o rosto distante. Você devia ter ido embora, disse ele baixinho. Me deixado aqui. A cabeça dela se virou bruscamente para ele. E ir para onde? Voltar para os soldados? Para aqueles que queimaram meu povo? Ela balançou a cabeça. Não. Você me salvou. Eu te salvo. Ele queria discutir, mas não tinha mais forças. Em vez disso, olhou para ela. Olhou de verdade. A poeira em sua pele, o fogo em seus olhos, a maneira como ela se portava como alguém que já havia morrido uma vez decidido não morrer novamente. Você é incrível, Naia, ele murmurou. Ela deu um leve sorriso. Você parece surpreso. Elias riu baixinho, depois estremeceu com a dor no ombro. Acho que sim. Ela despejou um pouco de água na mão dele. Ele bebeu, o líquido morno aliviando a garganta. Quando ela puxou o cantil de volta, seus dedos se tocaram e, pela primeira vez desde a noite em que a encontrara, ele não se afastou. Horas se passaram. O sol se escondeu atrás dos penhascos, pintando-o de vermelho e âmbar. Elias cochilava, sua mente oscilando entre a febre e as lembranças, o riso de Margarete, a corda do pai balançando ao vento, o sussurro da menina no campo. Por favor, me desamai. Quando acordou novamente, o céu estava escuro, com estrelas espalhadas como sal derramado. Naia ainda estava acordada, sentada perto da entrada do abrigo, com o rifle na mão. Sua silhueta parecia esculpida pelo luar. Ele se endireitou com um gemido. Você deveria descansar. Não consigo, disse ela. Fico pensando neles. Aqueles que levaram tudo. O que acontece quando nos pegam? Eles não vão, ele disse, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. Ela se virou para ele. Você não entende. Eles não param. Eles não esquecem. Meu povo se foi porque homens como eles precisavam de alguém para culpar. Elias a encarou. Eu entendo. Talvez não a sua dor, mas aquela que vem de perder tudo que você já teve. Os olhos dela se suavizaram. Ela estendeu a mão para ele, os dedos roçando a borda do curativo. Isso nunca para de doer. Ele balançou a cabeça. Não, mas você aprende a conviver com isso. Ela sorriu tristemente. Então talvez aprendamos juntos. Por um momento, o silêncio entre eles foi quase terno. O ar da noite esfriou, trazendo o cheiro de poeira e sálvia. Então,
Um som quebrou o silêncio. Cascos novamente, fracos, mas constantes. O rosto de Naya empalideceu. Eles nos encontraram. Elias agarrou seu rifle e se obrigou a se levantar. Fique abaixado. O eco ficou mais alto. Uma única tocha tremeluziu na boca do cânion. A voz do xerife ecoou no vento, calma e fria. Elias Carter, você já correu demais. Entregue a garota e talvez consigamos chegar lá rápido. Elias saiu em campo aberto, com o rifle em riste. Pode-se virar agora mesmo, xerife, e viver para ver outro nascer do sol. O xerife riu. Você, meio morto e sangrando, nem consegue ficar em pé direito. Elias firmou a mira. Talvez não, mas só preciso de um tiro. Os homens se espalharam atrás do xerife, com os rifles brilhando ao luar. O cânion amplificava cada som, respiração, passos, o deslizar metálico de um gatilho. Naya saiu atrás de Elias. São muitos, sussurrou ela. Ele não respondeu. Respirou fundo, sentindo o gosto de poeira e sangue. Se te levarem, vão te matar devagar, disse ele suavemente. Entendeu? Ela assentiu, com os olhos brilhando. O xerife gritou novamente. Esta é sua última chance, Carter. Elias ergueu o rifle mais alto. Então acho que isso é seu. Tiros explodiram. A noite se iluminou com clarões de canos e fumaça. Elias atirou, atingindo um homem em cheio no peito. Outra bala atingiu a rocha ao lado dele, espalhando estilhaços. Ele cambaleou para trás, com o sangue se espalhando novamente pelo ombro. Naya também atirou, com as mãos firmes apesar do caos. Um dos policiais caiu gritando, mas eram muitos. Balas rasgavam o ar, assobiando como vespas. Elias se virou bem a tempo de ver o xerife apontar o revólver. É o fim, Carter. A arma disparou, mas Naya se moveu primeiro. Ela se colocou entre eles, e a bala atingiu logo abaixo das costelas. Ela ofegou, com os olhos arregalados, e então se jogou nos braços de Elias. Ele a segurou, e o rifle caiu de suas mãos. Não, não, fique comigo, disse ele, com a voz embargada. A mão dela encontrou o rosto dele, fraca, mas segura. Você infringiu a lei, sussurrou ela, com sangue manchando os lábios. Mas você se lembrou do que significa ser humano. Naya, não ouse. Seus olhos se moveram uma vez, com um leve traço de sorriso ainda presente. Caminhe entre os mundos, Elias. Não pare. E então ela ficou imóvel. Elias pressionou a testa contra a dela, o corpo tremendo. Ao redor deles, o cânion estava silencioso. Os homens do xerife hesitaram, com suas tochas tremeluzindo. Quando Elias levantou a cabeça, seus olhos estavam fundos, o rosto coberto de lágrimas e sangue. Ele pegou seu rifle e se levantou. O xerife deu um passo para trás. Não seja tolo, Carter. Elias atirou. O tiro soou como um trovão. O xerife caiu antes que pudesse sacar. Os outros se viraram e fugiram para o deserto, enquanto seus gritos desapareciam na escuridão. Elias largou o rifle e afundou ao lado do corpo de Naya. O vento noturno varria o cânion, frio e sem fim, levando embora a fumaça, a pólvora e o último calor de sua pele. Ele ficou lá até as estrelas começarem a desaparecer, sussurrando o nome dela no silêncio, repetidamente, até que sua voz sumiu. O amanhecer surgiu lentamente sobre o deserto, primeiro cinzento, depois dourado, e então o branco pálido de mais um dia implacável. Elias cavou com as próprias mãos, pois a paz se perderá na luta. A terra era dura e seca, cheia de pedras que arranhavam sua pele, mas ele não parou. Não conseguia. Cada movimento era uma prece, cada punhado de terra, uma confissão. O cânion estava silencioso agora. O vento havia cessado, e apenas o sussurro da areia se movendo sob seus joelhos preenchia o ar. Ele escolhera um lugar sob uma algaroba solitária, com raízes profundamente enterradas na terra, agarrando-se à vida onde nada mais a mantinha. O mesmo tipo de árvore sob a qual ele enterrara Margaret tantos anos antes. Quando o buraco estava fundo o suficiente, ele levantou o corpo de Naya delicadamente de onde ela estava, enrolada no cobertor em que dormira. Sua pele estava fria agora, seu rosto calmo. O vento puxava uma mecha de seu cabelo, como se o próprio mundo não pudesse deixá-la ir.
Ele se ajoelhou ao lado dela, em voz baixa. Você disse para andarmos entre os mundos. Acho que é só isso que eu sempre fiz. Suas palavras falharam. Ele pigarreou, mas nada saiu depois disso. Não havia palavras grandes o suficiente para descrever o que ele sentia. Culpa, tristeza, algo como amor e algo ainda mais antigo, como o próprio deserto. Ele a desceu para dentro da cova, cobrindo-a cuidadosamente com a terra que havia arrancado. Trabalhou até que o cobertor estivesse escondido, até que suas mãos estivessem vermelhas e trêmulas. Quando terminou, sentou-se sobre os calcanhares e apenas observou. O sol subia cada vez mais alto, iluminando o pequeno monte de terra. Elias tirou o chapéu e o segurou contra o peito. Sussurrou com uma voz quase inaudível. Você merecia mais do que isso. Mais do que eu. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o pequeno colar que ela usará, um simples cordão de couro com uma conta de pedra esculpida. Passou o polegar sobre ele, sentindo os sulcos desgastados pelo tempo e pelo toque. Em seguida, pendurou no galho acima do túmulo, onde o vento pudesse alcançá-lo. Ela me ensinou que misericórdia não é fraqueza, disse ele calmamente. É rebelião. O som da própria voz o assustou. Ele não falava tanto havia anos. Quando o sol se pôs, Elias se levantou, o corpo rígido, mas a mente estranhamente lúcida. Caminhou de volta para o que restava do acampamento, as cinzas da fogueira, os rastros dos cavalos há muito desaparecidos. Os homens do xerife não voltariam. Agora já tinham visto do que ele era capaz. Encontrou seus alforjes meio enterrados na areia, carregados com pouco mais que um cantil e algumas balas. Foi o suficiente. Jogou-o sobre o ombro bom, montou no cavalo e virou-se mais uma vez em direção à árvore. O colar balançava suavemente ao vento, refletindo a luz como uma pequena chama teimosa. Fique tranquila, Naia, murmurou ele. Você está livre agora. Ele cavalgou para o norte por um tempo, o deserto se estendendo infinitamente em todas as direções. Em algum lugar lá fora, a lei ainda esperava, a forca ainda estava pronta. Mas ele não se importava mais. Não havia mais nada para eles levarem. Quando a casa da fazenda reapareceu, suas terras, seus fantasmas, seu silêncio, ele desmontou lentamente. O lugar parecia menor do que ele se lembrava, como uma vida que ele já havia superado. Amarrou o cavalo ao corrimão da varanda e subiu os degraus. Lá dentro, tudo estava como ele havia deixado. A fotografia de Margaret na parede, a garrafa vazia sobre a mesa, a velha Bíblia acumulando poeira. Ele se sentou e pegou papel e tinta. Sua mão tremia quando ele começou a escrever. Para que encontrare isto, começava a carta. Meu nome é Elias Carter. Eu violei a lei desta terra. Ajudei alguém que me disseram para odiar, e faria de novo. Se ser humano é crime, então sou culpado. A mulher que eles caçavam se chamava Naia. Ela era mais corajosa do que qualquer homem que eu já conheci. Não deixe que se esqueçam dela. Ele fez uma pausa e assinou seu nome no final, de forma simples e firme. Dobrou a carta e prendeu-a na porta com a faca. Quando saiu novamente, o vento havia aumentado, trazendo poeira e um leve cheiro de chuva. Ele ficou parado por um momento, observando os campos. O solo estava rachado, as cercas quebradas, mas, de alguma forma, não parecia mais vazio. Ele lançou um último olhar para o horizonte, o mesmo que contemplara a vida toda, e sentiu algo se mover profundamente dentro dele. Uma paz silenciosa, pequena, mas real. Então, ele subiu na sela e virou o cavalo em direção ao nascer do sol. A primeira luz iluminou seu rosto, esculpindo linhas profundas de tristeza e determinação. Ele não olhou para trás. Atrás dele, a carta flutuava ao vento, as palavras fracas, mas ainda legíveis. Se ser humano é um crime, então sou culpado. Anos se passaram, embora no deserto o tempo se movesse de forma diferente, lento e interminável, como o vento que esculpia as pedras apagava cada pegada. A casa da fazenda apodreceu, o telhado cedeu, os postes da cerca caíram até que a terra os recuperou. A única coisa que restou foi a carta, desgastada e amarelada, ainda pregada na porta. Alguns disseram que os viajantes a encontraram e a levaram consigo, mas outros juraram que ela nunca esteve lá. Para começo de conversa, apenas uma história que o vento carregou.
Pessoas em cidades próximas começaram a contar histórias sobre o homem que desapareceu após as caçadas dos Apaches. Alguns diziam que ele havia enlouquecido de tristeza, outros que ele havia vagado longe demais e o deserto o engolira por inteiro. Mas o mais velho entre eles falava de forma diferente. Diziam que, em certas noites, quando a lua estava baixa e vermelha, um cavaleiro solitário podia ser visto cruzando as planícies abertas, um homem com um chapéu surrado, ombros curvados e um rifle pendurado nas costas. Às vezes, ao lado dele, cavalgava um segundo cavalo, com a sela vazia, mas as rédeas se movendo como se seguradas por mãos invisíveis. As crianças o chamavam ao motoqueiro fantasma da árvore mesquite. Os adultos baixavam a voz ao falar dele, dizendo seu nome com uma espécie de reverência. Diziam que ele protegia viajantes perdidos, expulsava bandidos e enterrava os mortos que não tinham mais ninguém para pranteá-los. E se você fizesse silêncio suficiente, podia ouvir duas vozes no vento, uma profunda e áspera como cascalho, a outra suave e leve como uma canção. Certa noite, um velho pastor vagando pela beira dos cânions encontrou um colar pendurado em um galho de algaroba, ainda balançando suavemente, embora não houvesse brisa. Era uma pequena conta de pedra presa a um cordão de couro, lisa e polida por anos de toque. Abaixo dela, a terra parecia recém-revolvida, embora ninguém tivesse estado lá por muito tempo. O pastor ajoelhou-se, tocou a terra e sussurrou uma prece da qual não sabia se lembrar. Daquele dia em diante, ele disse que nunca mais sentiu medo do deserto. Com o tempo, a lenda cresceu. Canções foram escritas, histórias foram contadas ao redor de fogueiras. A história do fazendeiro que infringiu a lei por uma garota moribunda, que trocou sua vida de silêncio por um ato de misericórdia. Alguns alegavam que o cavaleiro ainda estava por aí, seguindo as trilhas por onde os inocentes fugiam e os caçados se escondiam, com sua lanterna brilhando fracamente contra a escuridão sem fim. E às vezes, quando o vento descia das planícies altas, carregava um sussurro através da poeira. Uma voz tão fraca que mal existia, mas que de alguma forma alcançava todos os corações que ainda se lembravam do que significava ser gentil. Por favor, me desamarre. E aqueles que ouviram juraram que conseguiram ver, por um momento, duas figuras cavalgando lado a lado contra o amanhecer. O fazendeiro e a garota, finalmente livres, desaparecendo no horizonte onde a luz nunca terminava. O deserto, antes um cemitério de silêncio, guardava a história deles em seu coração. Não é uma tragédia, uma promessa. Os anos se transformaram em décadas, e o que antes era uma região selvagem e árida lentamente deu lugar a sussurros de civilização. A ferrovia cortava o vale. Cidades surgiam onde antes só havia areia e arbustos, e homens que nunca haviam sentido o vento do deserto falavam em domar a fronteira. Mas havia coisas que os trilhos e os rifles jamais alcançariam. Muito tempo depois que o último ataque Apache foi lembrado apenas em livros escolares, os viajantes ainda evitavam os cânions a leste de Dry Creek. Diziam que o ar ali carregava uma estranha quietude, que nem mesmo os coiotes uivavam à noite. No entanto, para aqueles que se perdiam, para os desesperados ou os destroçados, o cânion oferecia misericórdia em vez da morte. Um comerciante contou certa vez que caiu do cavalo e torceu o tornozelo, a quilômetro de qualquer povoado. Jurou ter acordado com uma lanterna brilhando no escuro e um homem ajoelhado ao seu lado. O rosto do estranho estava sombreado pela aba do chapéu, sua voz baixa e gentil. O comerciante também se lembrava de uma segunda presença, um leve aroma de fumaça e sálvia selvagem, e o roçar da mão de uma mulher em sua testa. Quando amanheceu, seus ferimentos estavam enfaixados, o cavalo amarrado por perto. A areia estava marcada por 2 pares de pegadas que desapareciam no meio das dunas. Ele contou essa história até o dia de sua morte, embora a maioria tenha rido dela. Mas os mais velhos não. Apenas a sentiram. Já tinham ouvido aquilo antes. Com o tempo, a própria terra começou a carregar a lenda. Quando tempestades varriam o deserto, um raio caía perto da velha algaroba, iluminando a silhueta de um cavaleiro e de uma mulher ao lado dele, com as mãos entrelaçadas no brilho que se apagava com o trovão. As crianças que cresceram ouvindo a história juravam ouvir uma risada fraca carregada pelo vento, um som nem assombroso nem triste, mas suave, como perdão. Alguns disseram que Elias Carter havia encontrado paz além dos limites do mundo conhecido, que ele e Nai haviam cruzado para algo maior que a vida ou a morte, algo que pertencia apenas àqueles que desafiaram a crueldade e caminharam pelo fogo por compaixão.
Num verão, um jovem escritor passou por Dry Creek em busca de histórias do Velho Oeste. Ele seguiu as instruções dos moradores locais em direção às dunas, onde o ar brilhava como vidro. Ao pôr do sol, chegou aos restos de uma antiga casa, apenas alguns postes, uma pilha de tábuas e a dobradiça enferrujada de uma porta. Lá, encontrou o tênue contorno de uma letra esculpida na madeira. A misericórdia sobrevive à lei. Ele escreveu tudo: o fazendeiro, a garota, o túmulo sob a algaroba, os sussurros ao vento. Anos depois, publicou-o, chamando de Ó Coração Desatado. O livro nunca vendeu muito, mas viajou muito. Foi levado de cidade em cidade, falado em salões e escolas. E assim a história perdurou. Não por fama, fé ou mesmo fatos, mas porque, lá no fundo, as pessoas precisavam acreditar que a bondade poderia sobreviver mesmo em um lugar construído sobre sangue e poeira. Eles disseram que, nas raras noites em que o deserto florescia após a chuva, 2 cavaleiros ainda podiam ser vistos se movendo em meio à névoa, um com uma lanterna, outro com cabelos que brilhavam como a água do rio. Eles não deixaram rastros, nenhum som, apenas uma calma que persistiu após sua passagem. E se você ficasse parado por tempo suficiente, você poderia ouvir a voz de um homem dizendo suavemente: "Você pode descansar agora, Naya." E outra voz, mais leve que a respiração, respondendo: "Nós já somos." O deserto permanecia o mesmo, vasto, eterno, indiferente. Mas em algum lugar dentro do seu silêncio infinito, a misericórdia ainda caminhava, lado a lado com o amor. Obrigado por assistir a esta história até o fim. Se isso tocou seu coração, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias de amor, coragem e redenção.